Olá, seja muito bem-vinda! Bem-vinda aqui ao Café com Fé. Deixa eu ligar aqui um som pra gente. Nosso devocional toda terça-feira. Peraí. 5, 2, 5, 3, 5. E nós vamos meditar em Jeremias 18, se você quiser acompanhar aí na sua casa. Deixa eu só ligar aqui pra gente. Peraí. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Como vocês estão? Como vocês acordaram? Gente, eu nem peguei meu café. Vou pegar. Já tomaram café? Me conta aí. Conta se vocês já tomaram café, tá tudo bem? Já estão na loja? Já estão na loja, né? Ou tá em casa trabalhando? Quem trabalha em casa? Quem é lojista? Me conta aqui, se você é seguidora só aqui do Insta, não tem loja, não trabalha com moda. Deixa eu entender quem participa do Café com Fé aqui. Deixa eu ver o público que tá aqui com a gente. Bom dia. Bom, pessoal, alguém pela primeira vez? Tô colocando minha pulseira aqui de especialista em moda e estilo. Tô me arrumando aqui junto com vocês. Bom, Café com Fé, nosso devocional. Saindo pra loja? Vai mandando aí que eu vou pegar só minha xícara de café aqui que eu esqueci. Peraí. Peguei. Vou abrir minha loja. Primeira vez. Bom, pra você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso devocional Café com Fé, que acontece toda terça-feira, uma vez na semana. A gente tá aqui nesse Instagram. E pra quem quiser continuar acompanhando, eu vou deixar aqui o outro Instagram, Café com Fé, que é o Instagram onde a gente faz mais devocional lá. Nesse Instagram, Café com Fé BH, então a gente tem devocional lá segunda a sexta-feira, e temos um canal do Telegram também. E você pode entrar no link que tá lá na bio desse Instagram, se você quiser participar, tá? Então, Café com Fé já existe aqui, eu já perdi as contas. Hoje, já mais de 3 anos, tanto desde quando eu era empreendedora. E todo mundo é convidado, não importa a sua religião, a gente não tá aqui pra falar sobre isso, discutir sobre isso, a gente sabe que é um tabu, é como se fosse política, né? Mas, se você é apaixonado por Jesus ou gosta de ouvir a palavra, então estamos aqui pra crescermos juntos na fé quanto a isso, tá? Então, eu também não tenho nenhum, que às vezes vem esse questionamento, né? Será que ela é pastora, ela é alguma coisa? Não, eu sou só uma apaixonada por Jesus, então tô aqui aprendendo junto com vocês, e é um presente o Café com Fé. Então a gente entra aqui e pega um versículo, pega uma palavra. Toda terça-feira você está convidada a participar aqui com a gente. As lives sempre ficam salvas. E se você quiser participar mais vezes, nós temos esse outro Instagram aqui, porque tem muitas mulheres que eram minhas clientes quando eu tinha loja, e elas continuaram aqui também muitas das vezes por conta do Café com Fé. Então, aí a gente também tá fazendo lá. Ou tem até pessoas que não são lojistas e que querem participar do Café com Fé, mas não querem ver conteúdo de moda. Então, aí surgiu esse outro Instagram aqui, tá bom? Então, nós vamos aqui meditar em Jeremias 18. Se você puder e quiser fazer uma oração aqui pra gente começar nosso devocional. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, e convidamos o Senhor para se fazer presente, para nos instruir, nos ensinar, para falar conosco aquilo que nós necessitamos, extrair o ouro da Tua palavra, nos dá esse discernimento, nos dá esse dom de discernir. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Que possamos estar conectados em espírito e em verdade com o Senhor nessa manhã. Aceita a nossa oferta, que é muito pequena ainda, diante de tudo que o Senhor tem feito por nós. Nada que a gente fizer é o suficiente para pagar todo o Teu amor e misericórdia. Nós estamos também aqui para pedir para que o Senhor venha nos moldar aos Teus moldes. Então, à medida a qual o Senhor vai nos instruindo aqui nessa manhã, que os Teus anjos, arcanjos, querubins, serafins estejam nos moldando, trabalhando, que a luz do Senhor possa penetrar dentro do nosso ser,
para que possamos estar no centro da tua vontade. Mas nós necessitamos que o Senhor nos ensine esse caminho. Então, não é sobre o Senhor responder o que a gente tem orado, é sobre o Senhor falar aquilo que nós necessitamos. E eu levanto essa palavra, eu peço ao Senhor para consagrá-la, e que daqui saia a espada, que daqui saia fogo, que daqui saia a luz, daqui saia a libertação, transformação, daqui saia os teus frutos, que eles possam ser plantados, que possamos ter raízes fortes e um vaso que carrega a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nós vamos meditar aqui em Jeremias 18, que fala assim, o título: o vaso do olheiro. Alguém sabe o que é olheiro? O que o olheiro faz? Então, Deus, ele sempre trazia aqui pra gente alguns exemplos práticos para demonstrar o amor dele por nós, ou para explicar o reino dos céus quando Jesus veio. Então, o reino dos céus é semelhante a uma pérola que foi achada no campo, enfim, para facilitar, né, o entendimento daqueles que querem conhecer a verdade. Mas eu reconheço que nem todo mundo tá aberto a ouvir, e nem toda a terra tá boa para essa semente, igual a parábola do semeador, para receber a semente, né? Então a terra precisa tá fofa, precisa estar úmida, precisa ser preparada, mas é o Espírito Santo quem nos convence. E então ele instruiu aqui Jeremias a descer à casa do olheiro, porque o povo de Israel estava perdido. E citar esse ensinamento aqui pra gente hoje é pra gente aprender alguma coisa com o povo de Israel. Então, o próprio Deus, com a sua infinita misericórdia, usou o seu profeta para ir alertar o povo. E ele estava prestes a destruir aquele povo, prestes a, de fato, trazer uma sentença para aquele povo que não ouvia a voz dele. Que ele falava, e às vezes a pessoa estava tão tomada pelo mundo físico, conectado de forma física, que não tinha os ouvidos espirituais. Por isso que aqui até na oração, antes de começar, né, eu pedi a Deus para abrir o nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos espirituais, porque Ele é espírito. Então a gente só vai conectar e compreender se estivermos em espírito, porque senão entra e sai. Entra por um ouvido, um lado, e sai do outro. Então tem até um versículo na Bíblia que fala sobre jogar pérolas aos porcos. Jesus, ele passou muito por isso na época que ele veio, porque ele anunciava o reino dos céus e ele era... as pessoas faziam chacota, as pessoas iam até ele só por interesse, e quando ele trazia um discurso duro que era necessário para promover reconhecimento e arrependimento, que ele batia direto ali, né, no pecado, trazia consciência para as pessoas, muitos não queriam ouvir, não estavam preparados, levantavam e iam embora, mas ele não mudava o discurso por isso. Então aqui Deus, ele trouxe um discurso até pesado, mas ele mostrou a forma como ele trabalha no ser humano, como ele quer trabalhar em mim, como ele quer trabalhar em você. Então vamos ler aqui. Eu acabei de passar não tá sujo não. Então, o vaso do olheiro, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro. Desce à casa do olheiro. O olheiro aqui era a figura do próprio Deus. Ele estava dando um exemplo de como... Alguém sabe como é feito o barro, né? Qual que é o trabalho. A gente sabe que o homem é feito do pó. Nós somos feitos do pó da terra. Barro. Somos de barro mesmo. Então, nós somos ilimitados no mundo físico. Nós somos limitados no mundo físico, mas no mundo espiritual nós somos ilimitados. A grandeza de Deus entrar dentro de nós, não há limites para nós. Nós podemos alcançar coisas que a gente nunca imaginou. Mas praticando aquele versículo, né, que quem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, andar na fidelidade, as outras coisas ele vai acrescentar. Então ele falou com Jeremias: descei, Jeremias, à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então ele queria que Jeremias observasse
como que era a construção do barro, a construção daquele vaso. Então vinha, a terra precisava estar, o barro precisava estar úmido, precisava ser limpo. Depois você pode jogar, né, no Google para buscar como que é, né? Como que é feita essa construção. Então tinha que tirar os galhos, né? Porque vinha sujo, ou seja, a terra tinha que ser preparada e depois o olheiro ele coloca o pé no pedal e começa a girar, né? Aquele barro e vem o olheiro e começa a moldar e sai dali um vaso maravilhoso que carrega flores maravilhosas, né? Que é ali é uma decoração, né? Que carrega, ou seja, no mundo espiritual, que carrega a glória de Deus, né? Então ele nos trouxe para ser um vaso de honra que carrega a glória dele. E aqui fala até de que às vezes esse vaso ele é quebrado, né? Então tem muita a questão da qualidade dessa terra. Por exemplo, você já viu vaso que cai às vezes do alto e não quebra, mas tem aqueles que já vai, né, e quebra. Vai muito da resistência, né, da qualidade desse vaso. E aí, então, Deus continua falando com Jeremias. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro. Então, muitas das vezes a gente já começa lá começa a presença de Deus ali, né? Começa a seguir e aí se quebra esse vaso e isso mostra a paciência do próprio Deus para moldar novamente. Mas ele só pode fazer isso, né, nas pessoas que estão aquebrantadas, nas pessoas que se arrependem. Por quê? Porque depois que Deus falou isso com Jeremias, ele dá as instruções ali de como falar com o povo. Então, Jeremias desceu e viu como que era feito, né, aquele vaso que quebrou na mão do olheiro, mas ele tornou a fazer o vaso novamente, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro. Então, o olheiro sabe, né, que eu bem sei os pensamentos que eu tenho pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de prosperar, né, então não pensamentos de morte, mas pensamentos de vida. Mas muitas das vezes a gente se inclina muito pro problema, e o problema é uma oportunidade que Deus está nos dando. Por quê? Você vai terminar de ver aqui. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Ou seja, no caso somos nós hoje que estamos aqui. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falou com Jeremias para falar, né? No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar, para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu tinha falado que eu ia fazer. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles vão dizer: não há esperança, porque andaremos segundo a nossa imaginação, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Então, não sei, sua vida pode tá quebrada, né? E às vezes você acha que não tem mais esperança. Porque Deus já sabia até a resposta daquele povo. Não tem mais esperança. E aquele povo insistia em fazer na força do seu braço. E na força do nosso braço a gente não vai muito longe. Mesmo que você tenha algum título, algum cargo na igreja, não sei. Mesmo que a gente se intitule ou fale que é sobre as nossas ações. E mesmo que sejamos, né? Sejamos pessoas de Deus. Se ele não manda o problema, ele permite o problema. E essa permissão é pro nosso bem.
E eu sei que é difícil a gente enxergar, né, com esses olhos de que é pro nosso bem. Então, se tá quebrado, ele tem paciência para poder fazer de novo. Só que perceba que sobre o pedal, né, o olheiro ele põe o pé no pedal e o prato tem que girar. Então, ele trabalha em parceria, não dá para ficar parado, não dá para recuar. Ele nos chama a reagir, a enfrentar, a confrontar e a passar por isso. E que isso vai nos fortalecer, vai fortalecer mais a nossa fé e que esse problema lá na frente ele vai ser um testemunho para outras pessoas, né, por exemplo. Então ele permite os problemas, porque ele está falando muito tempo com você. Ele está tentando falar, está usando pessoas, pode estar usando essa live que ela está falando comigo também, que eu li essa palavra hoje, da manhã, para mim. Eu li e tomei pra mim, então não tô aqui pra ensinar, tô aqui pra aprender, que eu também não sou nem digna de estar aqui abrindo essa Bíblia. Então a interpretação que eu tive aqui sobre isso é que não importa, né, a situação que a gente está vivendo, isso é uma oportunidade. Paulo mesmo falava mais lá na frente que pra gente se alegrar nas tribulações. Alguém sabe onde está esse versículo? Alegrem-se, deixa eu ver. Alegrem-se nas tribulações, pois elas promovem paciência, esperança. Quem consegue fazer isso? Alegrem-se nas tribulações. Só quem está cheio do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, Deus está dando um sinal, está dando um sinal, isso que você está vivendo. Antes que aconteça uma tragédia maior, Ele está tentando parar você e eu, pra gente ouvir. E isso que eu permiti é para que você desça a casa do olheiro. Desça a casa do olheiro. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Romanos 12, Tiago também fala. Tiago também fala? Depois eu vou olhar. Então é pra gente descer na casa do olheiro. Só que mais à frente você viu a continuidade da leitura? Então fala com esse povo que se eles se arrependerem, eu não vou tomar atitudes maiores. Eles vão sofrer a consequência dos atos deles, né? De forma mais grave, porque tudo é consequência das nossas próprias atitudes. Porém, se enxergar, vamos combinar que é muito difícil. Nós temos uma sementinha do orgulho que ela insiste em germinar. Tem umas que já estão manifestadas. Mas o nosso ego, né, coisa que sobe, desce, o coração chega a palpitar. E enxergar, né, o erro. O nosso erro é mais fácil a gente olhar pro cisco no olho do outro do que olhar pra trava que está nos nossos próprios olhos. Então Deus ele tá falando aqui que então a gente precisa reconhecer. E eu acredito muito que se a gente sair dessa live, dobrar os joelhos e for muito sincero, jogar limpo, porque gente, ele conhece a gente, né? E se ele tá mandando na sua mente aí, não sei agora se o porquê, né, que você tá vivendo assim, muitas das vezes ansiosa, amargurada, depressiva, com medo. Então, por que será? Será que é alguma crença? Ou será que é alguma frustração que você viveu e não quer viver novamente, tem medo? Então, isso impede Deus de alcançar a nossa vida. Porque a gente está colocando limitações na fé. E tudo é por meio da nossa fé. E fé é acreditar e confiar 100% nele. E é nessas horas que a gente demonstra. Então, o quanto a gente de fato está se apegando a ele, não de palavras, mas se apegando em espírito e em verdade. Qual foi a última vez que nós nos lançamos diante da face dele, Senhor? Sou pobre pecadora. Eu erro e eu sou responsável por isso que eu tô vivendo. Eu sei disso, mas eu não tô conseguindo enxergar onde é que foi o começo desse erro. Me mostra para que eu possa endireitar os meus caminhos e assim ouvir a tua voz, obedecer a tua voz e glorificar o teu nome através das minhas atitudes daqui para frente. Então o Senhor tem razão quando o Senhor diz que eu tenho dado mais ouvidos à voz do medo. O Senhor tem razão quando o Senhor diz que eu tenho me dedicado menos à minha comunhão com o Senhor. O Senhor tem razão.
Não é sobre o tempo, porque eu tava pensando nisso aqui agora, que quando é pra academia, eu falo assim, não, tô cheia de coisa pra fazer, tenho que trabalhar. Mas quando é pra fazer uma unha, alguma coisa, pra fazer o cabelo, eu sempre dou um jeito de ir lá. Não, mas eu preciso parar tudo, eu preciso de ir lá, porque aquilo se torna uma prioridade pra mim. E a gente vai se sabotando, né, muitas das vezes. E aí, até quero ler aqui a explicação da Bíblia que eu tenho aqui. Quando ele fala que melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, as nossas atitudes têm que mudar diante do problema. E ele falou, se esse povo se arrepender, e ele dá livre-arbítrio, tá? Ele falou assim, se o povo se arrepender, e se o povo se aquebrantar, então eu vou me arrepender. Então, isso mostra que Deus, ele age conforme as nossas ações. O que a gente vai plantar é o que a gente vai colher. Então, se todos nós estamos colhendo hoje algum fruto mau em alguma área da nossa vida, então nós precisamos reconhecer e ser muito sincero diante de Deus. Porque se a gente for sincero mesmo, se lançar, não vamos levantar do mesmo jeito. Ele desce na hora. Não sei se você já conhece a oração de duas pessoas que foram até o templo. Eles foram lá fazer uma oração, foram lá no templo. Então um chegou, consertou todo. Ó Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu jejuo 3 vezes a semana, eu devolvo o dízimo. Ou seja, o Senhor tem a obrigação de me abençoar, né? Porque eu já faço isso, porque eu já sou da igreja, porque eu sou da religião X. Não, porque eu sou caridosa, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou muito legal. Não, porque eu deixo de viver a minha vida para viver a vida do outro. Olha como eu sou misericordiosa. Mas quando que Deus falou que a gente tem que deixar de viver para viver a vida do outro? Deixar de colher o ouro que ele tem preparado para cada um de nós, para que o outro colha. Quando que ele disse que você não é merecedora, mas o outro é? Quando foi que essa voz veio dele? Será que nós não estamos ouvindo vozes erradas que se fazem de amigas sutilmente para nos enganar? E achamos que pensamentos nossos, por exemplo, e você conversa com aquilo se torna seu e você coloca aquilo pra fora, porque a forma como você se vê, a forma como você manifesta através da sua comunicação, sua postura, suas atitudes, e aí passa a ser a forma como as pessoas te veem, com o semblante caído, uma pessoa desanimada, uma pessoa que não é uma inspiração, uma pessoa que reclama, que as pessoas nem gostam de estar perto. E não foi para isso, né, que Deus nos chamou, permitiu que viéssemos até aqui. Não faz acepção de pessoas. Então, cada um de nós tem um ouro dentro de nós e que Deus, ele quer que seja colocado para fora, mas para isso ele precisa nos desenvolver. Então, vem ali o pó, vem o barro que tá úmido, tem que tirar a sujeira, tem que tirar os galhos, tem que limpar. E essa limpeza promove sim uma arruaça, né? Vai fazer uma faxina em casa, faz uma bagunça primeiro mesmo. E aí depois a gente vai colher. Mas para isso nós precisamos nos render, precisa de renúncia, precisa de reconhecimento. E um outro que foi fazer a oração, ele era um pecador e ele reconhecia que era. Então ele falou: Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui orando, tem misericórdia de mim. Era um ladrão aos olhos dos homens, né? Ele cobrava impostos devidamente. Então, ó Deus, tem misericórdia de mim. Um era religioso e batia no peito para falar que eu sou da placa tal, que eu sou da religião tal. E a palavra fala que o pecador desceu dali justificado. Justificado. Deus aceitou a oração dele na hora. Na hora. Foi papum. Então, muitas das vezes a oração bate no teto e volta, porque nós não sabemos nem o que tá falando. Hoje tá cobrando Deus, por que eu tô vivendo isso? Ou é tanta emoção que a gente deixa de enxergar. Peraí, Deus tá me dando uma oportunidade, porque ninguém vai no médico quando não tem algo doendo. Ninguém vai no médico à toa, assim. Raramente alguém vai ali de rotina. Mas a maioria vai porque precisa de algo. Então, ele sabe também que é um motivo pra gente se aquebrantar e descer a casa do olheiro. E ali dar ouvido, né? Então tá bom. Não quer me ouvir, não? Então eu vou permitir isso aqui para que no meio do seu problema você aprenda. E me escuta. Mas muitas das vezes nem assim a gente escuta. Nem no meio do problema. E aí
acaba que o problema vai piorando. E o negócio é que tem gente que ainda não tá no fundo do poço e consegue sofrer um pouco mais, né? Então, se não foi essa vida que ele prometeu pra gente, a paz, se nós formos sinceros, se ele olhar dentro da nossa alma e ver que a gente tá fazendo uma oração, Senhor, tem misericórdia de mim. Daqui pra frente eu quero fazer só o que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. O que eu não tô enxergando? Me quebra mesmo. Me quebra, me faz de novo. Como esse vaso. Ele quer que quebra a nossa natureza humana, seja quebrada, para que ele possa nos moldar. Para que sejamos um vaso de honra, um vaso bonito. Colocar numa estante e as pessoas olhem e admirem e vejam, aquele vaso foi feito pelas mãos do próprio Deus. Eu me inspiro nessa pessoa, na vida dessa pessoa. Eu quero o Deus dela. Porque é assim que aconteceu comigo. Quando eu vi o Deus na vida de uma pessoa, eu vi a luz naquela pessoa, eu falei, eu quero esse Deus. E aí ele quer trabalhar, a gente precisa nem falar. É para que a ponto das pessoas verem a luz nos nossos olhos. Ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos os obreiros para a obra. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando de ajuda, e tem gente passando por problemas até piores do que os nossos, né? E a gente às vezes reclama, né, de estar trabalhando demais. Eu falo por mim que várias vezes eu já fiz isso. Nossa, trabalhando demais. E outro dia, no final de semana, quando eu vi um senhor numa cadeira de rodas, sem os dedos ali, doente. Eu falei, gente, não tem problema. Não tem problema. Olhei pra vida dele e falei, eu preciso lembrar dele, fazer uma fotografia toda vez que eu pensar em reclamar. Porque ainda não, a situação não tá grave o suficiente, ainda que esteja. Nada é impossível, né, pra ele. Então ele só quer que a gente reconheça no meio dessa situação, que a gente venha se arrepender e venha se lançar e reconhecer que nós precisamos dele. O ar que a gente respira vem dele. Se o ar parar, acabou para todo mundo. Acabou. Não importa se a gente acha que eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho o talento desse, o talento daquele outro. Isso não importa, isso vai ficar. Do pó a gente veio, pro pó a gente vai voltar. Daqui nós não vamos levar nada, mas que possamos entender e compreender que nós não temos o controle de tudo. Na pandemia a gente viu, né? O que a internet tá boa aqui, gente, que tá, né? Na pandemia a gente viu, todo mundo teve que parar, fechou, aconteceu, fugiu do nosso controle. Quem já tava ali com uma palha, o vento forte soprou e desabaram. E aí veio a depressão, aí veio a ansiedade, que é a doença do século aí, né? Então as pessoas... isso na verdade foi manifestado na vida dessas pessoas. Já outras pessoas, não. Outras pessoas se fortaleceram, outras pessoas até prosperaram em meio à terra seca. Outras pessoas tiveram até encontros com Deus. Pessoas que viram essa situação como uma oportunidade de enxergar a sua vida. E encontraram, né, Jesus, encontraram Deus. E outras tantas que quiseram continuar na força do seu braço, não ouviu a voz dele, as instruções. E estão, assim, um cativeiro. Estão com as mãos e os pés pregados na cruz até hoje, como eu falei ontem no Café com Fé. Então tem pessoas que não desceram da cruz. Então, domingo de Páscoa, muitas fotos, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. O que representa a Páscoa? Qual o verdadeiro significado da Páscoa? Não é só num domingo, né? O quanto a nossa vida, ela celebra essa Páscoa, né? O quanto que está dentro de nós celebra a Páscoa. O quanto nós honramos o nome dele nesse dia da Páscoa. O quanto nós nos reunimos para glorificar o nome dele, porque não é a ressurreição dele. Então, o quanto nós fomos testemunhas vivas de que ele venceu a morte, o quanto a nossa vida demonstra que ele venceu a morte, o quanto a nossa vida mostra para o inferno que
nós fomos verdadeiramente moldados, que nós fomos transformados, que nós somos esse vaso, nós somos filhos, que nós estamos blindados, celebrando a vida celestial, celebrando o reino de Deus. Ou é um símbolo físico de troca de chocolate, que foi maquiado, né, e criado. Isso não tem nada a ver com religião, gente. Quem entra quem lê a Bíblia sabe, mas quem não é espiritual não compreende. Quem não é espiritual entra aqui na live e fica, nossa, o que essa menina tá falando? É assim, foi na época de Jesus. Jesus falava, o povo ficava, esse cara tá louco. Quem que ele pensa que é? Messias. Ele veio da manjedoura. Esse homem nasceu no meio do capim. Ele tá achando que ele é rei, Messias, carpinteiro. Pode ter pessoas, né, que tá falando, quem que essa menina pensa que é pra falar essas coisas? Ela não é nem pastora, ela não é nem isso, não é nem aquilo. Mas a época de Jesus foi a mesma coisa. Então ele veio para trazer espada, e a espada ela causa divisão mesmo. E não é para todo mundo compreender, é quem o próprio Espírito Santo vai convencer. E sempre vai ter alguém que vai repelir, tá tudo bem, é assim. A vida espiritual são escolhas, né? Deixa eu ler aqui a explicação que eu tenho aqui na Bíblia que eu tenho. O barro e o olheiro. Para enfatizar sua mensagem, o Altíssimo manda Jeremias ir a uma olaria. Assim ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o olheiro limpa o barro. Paciente. Ele é muito paciente com a gente, né? Que nós somos teimosos, né, gente? Pois em seu estado original, essa matéria jamais pode ser moldada. O vaso endurecido não pode ser moldado. A pessoa que é cheia de si, que acha que não precisa de nada, já tem tudo, não precisa de médico, bate no peito, não, mas eu, como aquele religioso, não, mas eu oro todos os dias, não, mas eu tenho tantos anos de vida, não, mas eu devolvo disso, não, mas eu faço. Não são as obras que não nos justificam, porque senão a gente não precisa dele. Se são as nossas obras, nós não dependemos dele, não precisamos dele, é só fazer. Não são as nossas obras, são as nossas, a nossa entrega, a nossa fidelidade a ele na comunhão, no dia a dia, no íntimo, no secreto, e o respeito em cada detalhe, né? A maneira como o olheiro limpa o barro, pois no seu estado original essa matéria jamais poderia ser moldada. Ele também observaria a umidade ideal para conservar o barro. Ele é tão cheio de detalhes, né? Além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do olheiro para dar força, para dar formato desejado à peça. Outro detalhe importante era entender a velocidade do equipamento quando o pedal fosse acionado. Isso faria com que o prato girasse enquanto o barro era moldado. Então, parado, ninguém consegue nada. As coisas de Deus vêm pela fé. Então, a gente precisa estar em movimento. Não adianta recuar. Não adianta... Eu li uma mensagem no direct, era 1h pouca da manhã, de uma pessoa falando, nossa, mas veja aqui, você tá trabalhando, e eu me sinto uma fracassada, eu não saio do lugar, porque eu tô trabalhando pros outros, porque eu sou vendedora numa loja de sapato, e eu vejo as pessoas indo, as pessoas fazendo, e eu não consigo nada, porque eu me sinto assim, eu me sinto assado. A forma como você se vê vai ser a forma como você vai reagir, e vai ser a forma como as pessoas vão te ver. A gente só alcança até onde os nossos olhos enxergam. Se você acredita que é uma pessoa que pode ter abundância, que você pode prosperar, que você pode ter as riquezas dos céus, se você acredita nisso, né? Então é até mesmo a mentalidade que a gente vai construindo, né, de vencer as crenças, você consegue alcançar. Mas se você não acredita nisso, minha amiga, ninguém te convence. Ninguém te convence. Então, é um trabalho que precisa ser feito de reconhecimento, de autoavaliação, de enxergar, de buscar, de fato, ajuda. Foi o que eu falei com ela no direct. Então, você pede ajuda. Anda com as pessoas certas. O ciclo de pessoas que você está vivendo aí são pessoas limitadas que veem as coisas pequenas. Não tem ninguém aí para você se inspirar. Então, se você... Tá se enxergando assim, alguma coisa de errado. Tem primeira coisa, mudar o vocabulário. Tá errado, porque você tá atraindo isso pra você. E outra é reconhecer que precisa de ajuda e vai e pede a Deus. Ele vai dar a direção. Me ajuda. Ser sincero. Porque ele não tem se agradado das pessoas que falam que elas são isso, que elas são aquilo. Isso é uma ofensa à obra dele. É uma ofensa. Eu fiz tudo perfeitamente. Tudo que eu faço é perfeito. Tudo que eu faço é perfeito. Não que nós
os seres humanos sejamos perfeitos. Mas tudo que ele fez em nós é perfeito. Mas para que a gente vivesse na justiça. Mas muitos insistem em fazer do seu jeito. É isso aí, como a garota de fitness mandou aqui. A mudança é de dentro para fora. Começa aqui dentro, né? E depois vem o vaso. Começa o trabalho ali. E depois que isso floresce. Vem de dentro para fora. Uma árvore começa no fundo da terra, né? E depois sai. É isso aí. E se ele não trabalhar de dentro, não tem como do lado de fora. O problema tá dentro. Tá manifestando essas palavras, se eu perguntar pra ela se ela acredita em Deus, ela vai falar que acredita. Eu acredito, não tá acreditando. Desculpa, as suas palavras, ações e reações não demonstram e você não tá enxergando isso. Porque tem uma trava nos seus olhos. Não tá enxergando isso. Então, enquanto você não for sincera e se humilhar e reconhecer, eu tô errada, me perdoa, me ajuda, não vai ter ajuda. Ele vai permitir alguma coisa pra que você, mesma por si só, reconheça. Ninguém tem, eu não posso chegar aqui pra você e falar, faça isso. Muita gente vai se sentir, quem é essa pessoa pra me falar que faça isso? Quem vai falar o faça isso é ele. Então a semente está sendo plantada, mas se a terra estiver seca, não vai dar frutos, não vai florescer. E o segredo é de fato começarmos por esse reconhecimento e pedir ajuda e incessantemente buscar o selo dele, o selo de qualidade. A gente busca selo de qualidade nas coisas, né? Tudo que ele faz é de muita qualidade. E pra gente garantir esse selo de qualidade é o Espírito Santo habitando dentro de nós. E temos que ser pelo menos no mínimo curioso. Se eu conheci um dia que o Espírito Santo já nasceu comigo, somos todos filhos de Deus e a Bíblia mostra e prova que não. Você pode até falar que não é assim. Todos somos filhos de Deus. Mas se você fizer uma oração sincera, filho de Deus, eu acho que é assim. Não acredito que essa pessoa tá falando, não. Me mostra, ele vai mostrar. Porque aqui tá falando que não são todos que são. É quem quer, ele dá o livre-arbítrio, é quem quer. O sacrifício na cruz foi feito para quem quer. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Se quem quiser. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele fala assim, ele está falando de coisas espirituais. E na matéria nós não vamos compreender. Só se a gente se conectar com ele de forma espiritual. Porque ele é espírito. E importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não da boca para fora. Que ele fala, esse povo me adora da boca para fora. Mas o coração desse povo está longe de mim. Está longe de mim. Eu imagino no domingo, né? Muitos desejos de feliz Páscoa. Né, da boca e até sinceros, feliz Páscoa, mas o coração está longe dele. De fato, ele queria que fosse feliz, que estejamos, que emanemos essa luz para as outras pessoas, para que elas também sejam felizes e vejam Jesus na nossa vida. É isso que ele quer fazer na vida de cada um de nós. E é esse convite que ele está fazendo para mim e para você aqui nessa live, né? Então eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês e nem olhos viram e nem ouvidos ouviram que eu tenho preparado para aqueles que verdadeiramente me amam. Você não tem noção, é muito maior daquilo que você pensa e daquilo que você imagina, né? Então, terminando aqui a leitura, outro detalhe importante era a velocidade do barro, deixa eu ver. E para finalizar, o profeta deveria entender a importância da paciência do olheiro, que se dedique integralmente ao seu projeto. Com isso, Deus quis mostrar que tem um propósito perfeito para os seus filhos, mas ele cumpre somente quando estes lhes são submissos. Então o vaso estava ali, submisso a ser moldado. Se tem o nosso achismo, mas eu acho que é assim, mas eu não concordo com isso, sem perceber as nossas atitudes, está sendo como uma daquele povo que ouvia Jesus falando e sempre dava uma opinião. Mas não é bem assim. Não. Isso aí, você não sabe o que tá falando. Eu não aprendi assim. A vida inteira eu aprendi assado. Agora você tá vindo aqui falando que é assim? Não. E aí já o orgulho impede, pelo menos, que sejamos curiosos ao sair e abrir a palavra e testificar lá. Que é assim que eu faço quando eu ouço uma coisa que gera um conflito dentro de mim. Senhor, isso aqui eu não sei. Me mostra aqui. É assim mesmo? Porque não é o que eu penso. Eu quero saber se é assim. Então confirma dentro de mim. Então o profeta deveria entender a importância disso, que cumpre só na vida dos que são submissos.
Então, o barro revela a condição de fragilidade do ser humano. Isso é, antes de sermos tirados do lamaçal deste mundo, não tínhamos nenhum valor. Por isso, somente nas mãos de Deus a vida passa a ter sentido e utilidade. Ainda que o olheiro se empenhasse ao máximo, não era bem sucedido em todas as obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio. Mas se o vaso danificado ainda estivesse com o barro úmido, havia esperança de ser novamente moldado. Com essa ilustração semelhante à do cinto de linho apodrecido, que também é uma outra história que está aqui na Bíblia, Deus diz que o seu povo estava estragado. Vocês estão estragados. Ouvir isso é duro, né? No entanto, ele se mostrava disposto a começar o trabalho novamente. Vocês estão estragados, mas se vocês quiserem, eu faço do meu jeito. Eu moldo vocês, vocês querem? Então, se submetam. Reconheçam que vocês estão estragados. O que está saindo da boca de vocês não vem de mim. Estão estragados. Se vocês estão estragados, precisam nascer de novo. Se não reconhecer que precisa, não vai nascer. Não vai nascer. Deus diz que no entanto, ele se mostrava disposto a começar o trabalho. Dessa forma, o Senhor desejava recuperar o propósito para o qual Israel havia sido criado, ser um vaso de honra nas mãos dele. Contudo, o orgulho e a falta de arrependimento impediam que Deus moldasse a nação. Aqueles, porém, que experimentam a salvação do olheiro, o Senhor Jesus, e depois passam a ignorar o seu trabalho, se perdem. Isso significa que quem reluta para não ser moldado pela palavra rejeita o processo de transformação estabelecido por ele. E por isso é destinado à ruína. Eu estava até falando ontem, então, sobre... Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando. Eu estava até falando ontem sobre Ló, a destruição que aconteceu na vida dele, quando ele foi se afastando do sobrinho. Ele foi tirando a visão do mundo espiritual, ele se afastou de alguém que era uma pessoa... Abraão, na época, né? Um homem muito abençoado por Deus. Então ele se afastou e foi perdendo a visão, foi perdendo a luz, e sutilmente ele foi inclinando os olhos para outros lados que Deus não queria para ele, né? Não que não fosse para ele prosperar, mas quando ele colocou o coração naquilo, a vida dele foi destruição, uma atrás da outra. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Eu creio que Deus reage às nossas ações. É isso aí, Nívia. Como ele diz na palavra, faz que te ajudarei. É isso aí. É isso aí. Então, é aquilo que eu estava falando ontem de Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de alegrar. Todo mundo vai passar por essas situações, né? E que no meio o deserto, ele é um lugar de passagem, mas é um lugar de preparo. E se a gente estiver enxergando o problema e colocando mais fogueira nesse problema, a tendência é a gente se perder mesmo e as coisas darem errado, porque a gente se vê assim como um erro. Então vai acontecer, assim como a gente pensa, assim é como nós somos. O que a gente determina, de fato vai acontecer. E por mais que ele é misericordioso, tá usando uma live, já usou outras situações para falar, mas tem gente que não quer ajuda, tem gente que quer só mais uma pessoa para concordar com ela, tem gente que só quer mais alguém para reclamar junto, tem gente que não quer conselho, tem gente que às vezes chega, ela é um vício, eu quero reclamar. Tem mais alguém aí passando por isso pra gente reclamar junto? Não tem, não, mas é assim, faz isso. Não, mas eu não perguntei a sua opinião. Eu não quero o que eu preciso fazer, eu só quero reclamar mesmo. Eu só quero um aliado. Eu só quero colocar esse vício emocional pra fora. Aí fica difícil, né? Verdade, não podemos parar de dentro pra fora. A palavra tem poder, profetizar coisas boas. E eu sei que às vezes é difícil, né? No meio das situações que a gente passa, às vezes saem algumas palavras, né? E mesmo assim, Deus sabe que nós somos imperfeitos nesse... Mas a maioria do tempo precisa se inclinar ali porque Ele tá falando. Eu sei que vai ter... Às vezes a gente vai ficar ali na carne, né? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Até pra gente reconhecer a dependência dEle. Mas... o que será que tá prosperando na nossa vida? As murmurações, tem gente que sempre espera o pior, sempre espera dar errado,
Então é difícil trabalhar, né? Com certeza não tem como Deus trabalhar. Então não sei o que você tem pedido pra Ele, mas essa é a resposta. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Então ele vai ser no tempo dele, do jeito dele, porque Ele já viu o nosso futuro, Ele já sabe, já tem um retrato da nossa vida, Ele tem um retrato lá na frente de quem Ele nos trouxe aqui para ser. Ele tem esse retrato, é só esse retrato que Ele tem. O outro retrato destruído, do semblante caído, desses sentimentos que vêm, né, da ansiedade, enfim, essa visão destrutiva nossa, não vem dele. Não vem. Não, ele não tem esse retrato. O retrato que ele tem nosso é do ouro que ele plantou dentro de mim e dentro de você. Mas muitos aqui insistem em ficar pregados naquela cruz, onde os talentos estão sendo enterrados. Eu até falei outro dia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá foram enterrados livros que não foram escritos, lá foram enterrados canções que não foram cantadas, sonhos que não foram vividos, e foi enterrado também um propósito de Deus na vida de cada uma dessas, todas as pessoas que estão ali. Então várias não usufruíram disso, negligenciaram a fé, negligenciaram o propósito ao qual veio aqui. Ninguém veio aqui à toa. Então tem gente que tá lá no madeiro ainda, tava celebrando a Páscoa, mas tá pregado lá ainda. Tem prego nas mãos, tem prego nos pés, tem coroa de espinho. Essa é a visão destrutiva de si. Se você se enxerga incapaz, é só isso que você vai colher na sua vida. Desculpa, o que eu falar aqui, tem muitas pessoas que vão sair, vão ser motivadas, vai sair daqui, vai vir uma palavra que vai roubar o que você ouviu. Por isso que ele chama a gente para vigiar e agir e ser prudente e mansos como a pomba, prudentes como a serpente, e sair daqui e guerrear e lutar. Nós estamos no meio de uma guerra e tira a força da fraqueza. Ninguém carrega um fardo maior do que pode sustentar. Ele não permite alenta. Todo mundo pode. Eu já vi milagres, situações assim que era impossível acontecer. Então é possível para todo mundo. Se você só precisa crer. É simples, né? Mas não é fácil. Você precisa crer, mas não é falar que crê. Você demonstrar que crê. Então eu vejo gente que me manda direct. Caramba, gente, se você for subir lá nas conversas do direct, reclamação, pra mim é assim, pra mim tá difícil. Aí eu sempre subo, tá? Quando vocês me mandam direct, eu subo na conversa. Eu vejo se você tá me mandando aquela pergunta pela primeira vez, eu relevo. Se você tá me mandando aquela pergunta pela terceira, quarta vez, quinta vez, eu já vejo que assim, não, tá numa zona de conforto. Se foi algo que eu já expliquei acima, tá querendo só mais um consolo, uma motivação, e não é a motivação que vai mover a nossa vida. A motivação, ela vem depois da realização. Não vem no meio da... Quem tá motivado pra malhar é só quem realmente ali é apaixonado por aquilo. O resultado vem depois que a gente sai ali, né, da academia. Então não adianta a gente ficar dependendo de motivação, ficar dependendo do que o outro fala. Não, Deus não quer isso pra você. Deus quer que você inspire. Deus quer que você seja uma grande líder na posição que Ele quer te colocar. Você precisa permitir se render apenas, tá? Então, não é sobre ficar nos directs ali reclamando, emanando uma energia negativa, que é só isso que você vai atrair. Então, Ele responde, mas o povo continua reclamando, então não tem jeito não. Nós estamos muitas das vezes igual criança pirracenta, né? Igual criança. Aí eu olho, tá? Vocês mandam mensagem lá no direct e eu olho. Eu vou lá em cima, vejo a primeira mensagem que vocês me mandaram. Aí vem um testamento desse tamanho. Aí eu já fui lá, gravei um áudio, ajudei. Aí vem um testamento do tamanho. Aí eu fui lá, mandei um áudio, ajudei. Aí vem a terceira vez, aí eu já sou mais curta e grossa. Eu já também não me dou muito lá não, porque se a pessoa não quer sair do lugar, isso aqui virou uma zona de conforto pra ela. Então ela vai ter que agir, vai ter que fazer alguma coisa. E não vai ser eu que vou ser essa muleta pra essa pessoa que não. Eu vejo lá no direct. Tá? Só falando aqui. Jeremias 18 foi. Eu tenho um filho de 4 anos lutando contra a depressão, mas o que me mantém de pé é a certeza. Eu tenho certeza, Pri, que a sua intercessão por ele, né? A sua fé alcança ele. Você vai ajudar ele, eu tenho certeza. Tenho certeza que
sua fé vai conseguir, o seu exemplo, o quanto você se blinda, o quanto você veste as armaduras espirituais, o quanto você guerreia essa batalha espiritual, o quanto que você, de fato, manifesta a sua fé. Você vai ver os frutos disso, eu tenho certeza. Peço oração para minha cunhada, Cláudia Coelho de Faria, que está com câncer. Ô chefinho, você tem que dar um papelzinho aí, um papel para mim anotar. Vou sair já, tá, gente? Eu empolgo. Empolgo. Como que é? Deixa eu ver que ele chama? Cláudio. Nós vamos aqui finalizar. A gente faz uma oração também por ele. Cláudio Coelho. Anotei aqui Ludislai. Eu vou escutar o seu devocional. Jeremias 18, tá? Do olheiro. Lili, aquela maravilhosa de ontem. Precisa ter fé a todo instante. Gente, o segredo também, né? Porque pelo menos foi assim que eu aprendi. Batismo com o Espírito Santo. Busca de Deus, desconstrói isso de que você já nasceu com o Espírito Santo dentro de você. Desconstrói isso que você batizou nas águas, que já saiu de lá com batismo com o Espírito Santo. São coisas distintas. Leia o livro de Atos e leia João. Leia João e Atos. E busca os mistérios de Deus para que Ele revele no seu coração. Tá? Porque o batismo com o Espírito Santo é a pessoa do próprio Deus descendo para habitar. Foi o que aconteceu em Pentecostes. Só que eles estavam conectados em oração. E Jesus prometeu o Espírito Santo. Eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador. O Consolador que vai guiar vocês para toda a verdade. Vai dar a vocês entendimento. Vocês vão enxergar com os olhos espirituais esse mundo. Vocês vão compreender as situações. Então, se o Espírito Santo ele abre os olhos espirituais, então a gente passa a ver com os olhos dele as coisas aqui nessa terra. Então, é algo que para o mundo é loucura, mas para Deus andar na fé é andar na contramão mesmo. Para as outras pessoas que acham, nossa, que bobeira. Ai, que bobeira. Então, que Deus tenha misericórdia e um dia essa pessoa, todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é Deus. E tá aqui registrado, falando que a importância do batismo com o Espírito Santo. Se a pessoa não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Tá escrito lá em João 3. Eu vou até ser mais específica para você. Leia João 3 e leia Atos 1. Tá lá. Tá registrado lá. Amém. Obrigada. Ore por mim, por favor. Sobre o Espírito Santo, leia João e Atos. Para te mostrar. E se você tiver essa visão, você vai buscar isso como se fosse a última coisa, a coisa mais preciosa da sua vida. Então, ao invés de você ficar correndo para trás do problema, você vai dobrar o seu joelho, vai fazer propósito, vai fazer jejum, vai se lançar, vai se humilhar para buscar o batismo, o selo de Deus na sua vida. Vai buscar o batismo com o Espírito Santo, que a hora que ele descer, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque é o Espírito Santo que dá o selo de propriedade dele. Essa blindagem, essa luz espiritual dentro, essa armadura espiritual dentro de você. Então precisa desse fogo dentro de nós. Esse fogo precisa estar aqui dentro de nós. Então é uma compreensão muito espiritual essa. Então tá lá em João 3, a conversa de João 3, início de João ele veio para batizar as pessoas nas águas. E ele falou, vai vir aquele a qual eu não sou digno nem de atar as sandálias, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. O batismo nas águas é distinto do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo, o fogo dele dentro de nós. E como que ele desce? Quando a gente se humilha, quando a gente pede. Ele precisa ser específico, tá? Pede de forma específica. E pede para honrar a ele. Eu não tô pedindo o Espírito Santo para resolver um problema não, Senhor. Tô pedindo o Espírito Santo para te honrar e te servir. É para glorificar o teu nome. Aí ele desce. Se ele vê que é para um benefício próprio, porque ele conhece a intenção do nosso coração. Então, busca esse entendimento do batismo com o Espírito Santo, quem não tem, porque parte desse reconhecimento, e foi assim que eu comecei a caminhada da fé, e exatamente esse espaço que eu tenho vivido, mesmo sendo muito falha,
E foi o dia... E não é sobre a visita apenas, tá? Não é sobre um momento de oração que você fez e chorou e saiu lá do mesmo jeito. Se não mudou a vida, gente, é pelos frutos a gente conhece a árvore. Nós estamos falando de capa não, tá? Estamos falando de beleza física, nem de casa grande e nem de carrão na garagem. Se os frutos de dentro para fora não mudou, então não teve o batismo com o Espírito Santo. Se ele não está moldando os frutos dele, se o interior não mudou, se não houve uma diferença contrastante, tem alguma coisa errada. Se a sua vida é a mesma de 20 anos atrás, de dentro para fora, tem alguma coisa errada. Porque quando ele entra na vida de alguém é para fazer transformação. E é visível. A ponto das pessoas gente, quem que é essa pessoa? Não reconheço ela. Não reconheço essa pessoa. Mudou completamente. Ela não é mais a pessoa que eu vi ela crescer. Tem que ter essa mudança. Mas é ele que faz ela. Os lugares que eu encontro, saio dos lugares, peço o Espírito Santo para acompanhar. Isso aí. Foi Deus que me trouxe essa live. Para abrir a minha visão espiritual para tudo aquilo que ele vem falando comigo. Não estava tendo entendimento. Deus te abençoe, tenho certeza que foi, né? Ele tem visto que você tem passado, então só para te mostrar que não é bem do jeito que você pensa que é. Então há uma batalha, você tá no meio de uma guerra e você vai vencer com a blindagem, as armaduras certas e, em primeiro lugar, reconhecendo e se humilhando, se lançando na presença dele, e aí vem o passo a passo. Bom dia. Ah, Deus abençoa. Não entendi muita coisa aqui não, da escrita, né? Porque eu não entendo o estrangeiro, né? Mas que bacana que ver que você tá no Peru ouvindo? Tá conseguindo entender o que eu tô falando aqui? Veja os pais ano passado e o Espírito Santo que está nos alimentando, nos sustentando. Tenho certeza disso. Eu sou uma testemunha. O Pai tem transformado a minha vida. Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui então pra gente finalizar. Senhor, muito obrigada por esse encontro aqui e pela tua misericórdia com a gente, que nós não merecemos nada. Sabemos, na verdade, nós não sabemos nem orar, não sabemos nem o que a gente pede muitas das vezes. Mas a gente já ouviu falar da tua grandeza, né? Sabemos do teu poder e nós estamos aqui não pelo teu poder em si. Estamos aqui pelo teu caráter, que não tem igual, pelo teu amor por nós, pela insistência e paciência em nossa transformação. Nós queremos ser parecidos com o Senhor. Então, o Senhor conhece o nosso coração, então ajuda-nos, tenha misericórdia, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, que essa palavra ela venha dar frutos, que não sejamos essa terra seca, que saiamos daqui e como se tivesse assistido só mais uma live. E que se o Senhor realmente trouxe cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live, que o Senhor possa, mesmo sem essa pessoa merecer e eu não merecemos nada, dar um sinal para essa pessoa de que foi o Senhor mesmo que a trouxe e de que é só o início do que o Senhor quer fazer. E que o Senhor não quer que ninguém vá até o Senhor pelas promessas físicas, mas pelas promessas celestiais na alma, essa transformação interior. Abra os nossos olhos mais uma vez, nosso entendimento mais uma vez, porque tudo isso que nós estamos pedindo aqui é a fim de glorificar e honrar o teu nome. Que a nossa vida possa te santificar, apesar de o Senhor não precisar de nós, mas nós nos humilhamos, suplicamos uma chance, uma oportunidade de servir ao Senhor. Nós decidimos aqui fazer parte do reino do Senhor. E aquele que o Senhor estiver vendo que está fazendo uma oração sincera, que o Senhor possa descer como um raio de luz sobre essa vida e testificar como o Senhor, e justificar como o Senhor fez na vida daquele pecador, que a oração não foi longa, ele só reconheceu que não era digno e pediu para o Senhor ter misericórdia. E o Senhor foi lá nas profundezas do coração dele e viu que aquilo vinha das entranhas dele, e assim o Senhor o justificou. Então, se a oração que estamos fazendo aqui é uma oração sincera, que o Senhor venha descer sobre essa pessoa e venha manifestar a tua glória, que venha transformar o entendimento e que essa pessoa nitidamente veja um sinal de que o Senhor a convida e a chama para algo sobrenatural e muito maior, além do que ela já imaginou. É isso que eu profetizo e determino aqui nessa manhã, e até sobre o nome aqui da
do Claudio, não sei se é um homem, né? O Claudio Coelho, que o Senhor possa visitar, que a tua vontade seja feita nessa vida. Se o Senhor permitiu essa enfermidade, é porque o Senhor tem algo a manifestar nessa alma. E nós aqui intercedemos por ela. Que o Senhor possa descer com a cura, com a provisão. Que o Senhor venha operar um milagre nessa vida. E que nesse momento o Senhor possa trabalhar na mente, no interior. E substituir todos os órgãos. E que essa vida possa testemunhar esse milagre. Eu profetizo aqui a cura sobre essa alma, sobre essa vida. Intercedo sobre essa alma. Não só sobre essa alma, mas todos os enfermos. Todas as famílias que aqui estão presentes. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu sou do Peru, mas moro no São Paulo. Ah, entendi. Então tá, pessoal. Um beijo pra vocês. Até terça-feira que vem. Quem quiser acompanhar aqui, o Café com Fé BH. Tá bom? Beijo.